Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre como aconteceu, a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel, que infelizmente está fora da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer os detalhes aqui na nota publicada pelo Departamento Médico do Clube do Remo e também trazer para vocês uma projeção desta reta final de Série B. Fazer a simulação aqui dos pontos que o Remo precisa e também comparando com os seus adversários aí da Série B do Brasileirão, pegar a tabela de cada adversário, mostrar para vocês o que cada equipe vai precisar e, claro, obviamente focando no Leão Azul Paraense. Também vamos conversar sobre uma marca importante que um atleta do Clube do Remo está prestes aí a bater na temporada. Antes, já peço que vocês deixem o like, verifiquem também suas inscrições, lembrando que a meta de likes sempre é de 1000 aqui para os nossos conteúdos. Clica no botão hypar, verifica a tua inscrição. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, nós vamos sortear 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente. Bom, galera, vamos lá. Já vou primeiramente com vocês aqui ler a nota oficial soltada pelo Clube do Remo no seu site a respeito da cirurgia do goleiro Marcelo Rangel. O Clube do Remo, por meio do seu departamento médico, informa que o goleiro Marcelo Rangel foi submetido na manhã desta segunda-feira, dia 20, à cirurgia no joelho direito, realizada com sucesso pelo chefe do DM azulino, Dr. Jean-Clay Machado, no Hospital Porto Dias. O procedimento ocorreu sem intercorrências e o atleta apresenta boa evolução clínica. A previsão é que inicie o protocolo de reabilitação ainda hoje. O jogador está fora do restante da temporada e o Clube do Remo dará todo o suporte necessário durante a recuperação. Então tá aí, pessoal, a nota oficial do Clube do Remo a respeito da recuperação do goleiro Marcelo Rangel, que a gente sabe da importância dele na temporada, o melhor goleiro disparado da competição, com grandes defesas. A gente sabe também que alguns jogos, se não fosse o Rangel, nós teríamos perdido, especialmente ali na era do Antônio Oliveira, que o Rangel salvou a gente em várias situações, e a gente deseja melhoras para ele, que ele consiga voltar ainda melhor. A família também, que é sempre importante nesse momento. O Rangel é um cara muito religioso, e a gente deseja, Fenômeno Azul todo deseja uma ótima recuperação para ele, que ele volte mais forte, se Deus quiser, na Série A em 2026. Lembrando que, nesse momento, o reserva imediato Igor Vinhas também está machucado, por conta de uma lesão aí que ele teve antes do jogo contra o Atlético. Então, provavelmente, o goleiro do Remo, na sexta-feira, contra o Cuiabá, lá na capital, a Mato Grossense, será o Léo Lang, com goleiros da base, ali complementando o banco de reservas, beleza? Então uma informação importante a respeito aí do boletim atualizado do goleiro Marcelo Rangel. Bom, galera, agora a gente vai aqui para a projeção dos pontos que o Clube do Remo precisa para alcançar este acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Claro, é sempre a questão da simulação, é você entender que aquela porcentagem ali dificilmente você ficará de fora, ou se você não alcançar aquilo ali, você provavelmente não vai conquistar o objetivo. Eu estou aqui com um vídeo do canal Plantão do Paulinho, inclusive recomendo para vocês, é um canal muito bom, que faz essas projeções, não só para quem está disputando o título, como também quem está disputando aí a luta contra o rebaixamento, Então ele traz sempre essas projeções e de várias divisões do Brasil, que é um trabalho muito bacana aqui no YouTube. Quem não está inscrito, eu recomendo, vou deixar o link também aí na descrição para vocês. Então bora acompanhar aqui a análise do canal Plantão do Paulinho. A 33ª rodada ainda não terminou. Nesta segunda-feira tem Ferroviária e Paysandu, jogo da parte de baixo da tabela. Então, que não nos interessa, obviamente, Mesmo sem a rodada ter terminado, vamos projetar neste vídeo a pontuação. Quantos pontos o seu time tem que fazer para garantir o acesso para a Série A da próxima temporada? Rodada teve nesse domingo Avaí 1, Criciúma também 1. Operário 2, Volta Redonda 1. No Atletiba deu 0-0, Coritiba 0, Atlético também 0.
Botafogo de Ribeirão Preto 2, Cuiabá também 2, Goiás 1, Chapecoense 3, os jogos deste domingo. Essa vitória da Chapecoense, né, um empate seria perfeito aqui, mas a Chape vence e coloca o Goiás numa situação muito complicada, né? O Goiás que pode chegar contra o Remo aqui na última rodada já sem chances. Bora acompanhar. Lembrando que estas 10 equipes, a partir de agora, pela projeção de momento, estão brigando pelas 4 vagas para o acesso. Coritiba, Chapecoense, Criciúma, Remo, Novo Horizontino, Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá, CRB e também o Atlético Goianiense. A classificação mostra G4 de momento, subindo hoje para a Série A da próxima temporada. Coritiba 57, Chapecoense, Criciúma e Remo com 54. Podia acabar agora, né? Podia acabar agora a Série B que ninguém ia reclamar. O Novo Horizontino também tem 54. Nos critérios está fora do G4. Por quê? A Chape tem 16 vitórias. O Criciúma, 15 vitórias. Remo e Novo Horizontino, 14. Só que o Remo tem saldo 10 contra saldo 9 do time paulista. Por isso... Olha como é importante o saldo. Importante também. Foi muito bom o Remo ter vencido por 2 gols de diferença a equipe do Atlético. Mais do que nunca também, para mim, vai definir o número de vitórias. O número de vitórias é o que vai definir. E ainda preocupa esse número 14 ali do Remo, né? Porque ele tá disputando com o Novo Horizontino e Goiás por enquanto. Mas o ideal é o Remo já chegar em 16, 17 vitórias para brigar lá em cima. É muito importante vencer. Vencer e vencer. Porque o Remo segue no G4. Estão fechando a rodada aqui. Coritiba, Chape, Criciúma e Remo subindo para a Série A do ano que vem. Além dos 4, ainda estão brigando pela projeção de momento por uma vaga na Série A do ano que vem. Confirmando então, Novo Horizontino 54, Goiás com 52, Atlético Paranaense e Cuiabá com 50, CRB e Atlético Goianiense com 48 pontos. Cara, que loucura isso aqui, né? Chapecoense, Criciúma, Remo e Novo Horizontino, todos com a mesma pontuação, 54 pontos. Por isso que nesse momento não dá realmente para descartar até o 10º lugar as chances de acesso, porque tá muito perto, cara. O Remo, antes do Guto chegar, ele estava a 7 pontos do 4º colocado. Hoje ele tá aí na 4ª colocação, mas ele também tá muito próximo do 10º colocado. Então olha como é equilibrado essa parte de cima, né, da Série B. Na tabela. Neste momento, pela projeção de momento, o Avaí está fora da disputa. Avaí, Vila Nova, Operário, América Mineiro, Atlético, Ferroviário, enfim. Os 10 primeiros brigando pela projeção de momento pelas 4 vagas para a Série A da próxima temporada. Vocês vão lembrar que eu sempre coloco aqui 2 números básicos. Um para quem está dentro do G4, outro para quem está fora do G4. Como neste momento, quem está dentro e quem está fora tem a mesma pontuação e o mesmo aproveitamento, consequentemente, a projeção é exatamente a mesma. Para quem está dentro, para quem está fora. Para mim também essa projeção, 63 pontos. Então, 63 pontos. Lembrando que, se Remo e Novo Horizontino mantiverem o percentual atual, vão fazer com esse percentual 62 pontos. Os dois. Então, para não depender de critérios de empate, 1 ponto a mais que a projeção de momento. Portanto, 63, 63. Então, o número-chave hoje para subir é 63 pontos. Ou seja, 3 vitórias em 5 jogos. 63. Então vamos lá. As 10 equipes aqui que brigam pelas 4 vagas. Coritiba tem 57. Para chegar a 63 faltam 6 pontos. 6 pontos em 5 jogos. 6 pontos em 15 que vai disputar. Aproveitamento a partir de agora, exigência de 40% nas últimas 5 rodadas. Aí eu peguei os últimos 5 jogos do Coxa. Fez 10 pontos. 4 a mais que a exigência atual. Fez 66 nas últimas 5 rodadas, o Coritiba, pode fazer 40%. Então, se fizer 26 pontos percentuais a menos, nas últimas 5 rodadas, o Coxa vai subir, vai chegar, se repetir a campanha, a 67 pontos. A Chape tem 54 pontos, assim como o Criciúma, o Remo e também o Novo Horizontino. Para chegarem a 63, faltando 9 pontos para essa galera aqui. Peguei os últimos 5 jogos da Chape, do Criciúma, do Remo e também do Novo Horizontino. A exigência para eles estão 60%. A Chape fez 13 pontos nos últimos 15 que disputou, fez 86% de aproveitamento.
Se fizer 9 agora, sobe. Se repetir a campanha recente, vai chegar a 67, vai subir. Criciúma fez 5 pontos apenas. Apenas 5 nos últimos 5 jogos. Olha como caiu o Criciúma, né? Olha como caiu o Criciúma. Na verdade, desse recorte aí, os melhores é o Remo e a Chapecoense, né? São os melhores. Porque a Criciúma caiu de desempenho, o Coritiba deu uma osciladinha ali, né? Mas ainda segue bem. O Novo também deu uma recuperada, mas esse empate com o Amazonas deu uma quebrada neles. Goiás péssimo, o Atlético vem de 4 jogos sem vencer, enfim. Remo e Chape, nesse momento, nesse recorte, são os melhores dos últimos jogos. Apenas 33% de aproveitamento. Tem que fazer 60% para subir agora. Se o Criciúma repetir nas últimas 5 rodadas o que fez nas 5 últimas, vai chegar a 59% e não vai subir. Remo fez 15 pontos em 15 disputados. Fez 100% de aproveitamento o Remo nas últimas 5 rodadas. Se repetir a campanha agora, nos últimos 5 jogos, vai chegar a 69%, vai subir, vai ser campeão da Série B o Remo. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Eu nem sei o que eu faria, o que eu farei se o Remo for campeão da Série B. Claro, é uma projeção realmente muito difícil, né? Hoje ainda é difícil. Até subir, imagine ser campeão, mas seria histórico, né? Principalmente se o Remo conseguir vencer esses 10 jogos. Cara, o Guto Ferreira seria um dos melhores técnicos da história do clube por conta do aproveitamento, porque já pensou, em 10 jogos ele somar 100% de aproveitamento, seriam 30 pontos. É difícil, muito difícil. Mas se acontece, cara, é algo histórico, mano. É algo gigante, entendeu? O Guto realmente mereceria ter estátua no Bainão, cara, pelo feito. Porque ele conseguiria... Não, é mais do que um milagre, né? Ele conseguiria um feito se ele conquistar essa pontuação. Então, é uma projeção que o Paulinho faz, baseado, lembrando aqui, no aproveitamento dos últimos 5 jogos. Então, ele pega ali esse recorte, o Remo está com 100% de aproveitamento, mas ainda é complicado. Claro, estamos a 3 pontos do Coritiba, mas daqui a pouco a gente vai trazer aí a comparação das tabelas e ver como que está essa reta final de jogos do Coritiba, da Chape, do Criciúma, do Remo, do Novo, enfim. A gente vai fazer essa projeção também daqui a pouco em relação aos jogos. Novo Horizontino fez 8 pontos nos últimos 15 que disputou. Tem que fazer 9 agora, então 1 ponto a mais. Ó. Fez 52%, tem que fazer 60% para subir. Se o Novo Horizontino repetir a campanha recente, vai chegar a 62% e com essa pontuação aqui, mesmo não seja 63%, vai subir. Porque aqui, ó, vai ter a pontuação aqui, pelo menos a 4ª melhor pontuação na projeção de momento. Goiás tem 52 para chegar a 63, faltando 11 pontos. 11 pontos em 15 que vai disputar. Exigência de 73%. Peguei os últimos 5 jogos do Goiás. Fez apenas 3 pontinhos, só 3. Se o Goiás repetir a campanha recente, vai chegar a 55, não vai subir. Ó, fez 20%, tem que fazer 73 a partir de agora. O Furacão e o Cuiabá, Atlético Paranaense e Cuiabá, tem 50 pontos. Para chegarem a 63, faltando 13 pontos. 13 pontos em 15. Só voltando aqui rapidinho, né, na projeção do Remo, o Remo tem 15 pontos a disputar e precisa de 9, ou seja, o Remo precisa de exatamente 60%, tá, de aproveitamento nas últimas 5 rodadas para já garantir o acesso, ou seja, 3 vitórias realmente aí nessa reta final. Então, galera, tá aqui o recorte, já peguei o G4, né, pro Paulinho o Remo seria, nesses últimos 5 jogos, comparando com os outros 5 jogos, o campeão com 69, aí ficaria depois Coritiba, Chapecoense e o Novo Horizontino fechando o G4 e não subiriam, né? Criciúma, Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá, CRB, Atlético Goianiense. Então, essa é a projeção baseada nos últimos 5 jogos, do que o time precisa. E a linha de corte para o acesso é essa aqui, ó, 63 pontos. E é essa projeção que a comissão técnica do Clube do Remo trabalha, beleza? Então, tá aí a análise feita pelo Paulinho. Lá no link da descrição você confere o link do canal dele e faz a inscrição, tá? Para você também ficar por dentro dos conteúdos completos do que ele faz aqui no YouTube. Para encerrar esse vídeo, galera, eu tô aqui com a classificação aberta e eu vou pegar aqui no site do GE as próximas rodadas. Essa rodada já acabou para quem tá brigando pelo acesso, né? Só falta o jogo do rival aí, que é hoje à noite, duelo de desesperados contra a Ferroviária. Eu vou pegar aqui, primeiro, os jogos do Coritiba, tá? O primeiro colocado. Coritiba pega na 34ª o Volta Redonda fora.
grande chance de vencer, Volta Redonda lutando contra o rebaixamento. 35ª recebe o CRB, dependendo do que o CRB vai conquistar na próxima rodada, o CRB pode também já estar conformado apenas com a permanência. Depois o Coritiba, ele vai aqui para Belém, né? Vem aqui para Belém para pegar o rival já morto. Depois o Coritiba recebe o Atlético, para mim outra vitória do Coxa aqui. E na última rodada ele visita o Amazonas. Então, dos times ali, pessoal, que estão disputando o acesso, o Coritiba para mim vai ter a tabela mais fácil, tá? Para mim vai ter a tabela mais fácil. Não consigo ver dificuldade para o Coritiba conquistar esse acesso. Por isso que a porcentagem dele está muito alta. 93%. Deve ter aumentado, inclusive, nessa rodada. Então, a vida do Coritiba está bem tranquila em comparação aos seus adversários, porque não tem confronto direto. Acho que o último confronto direto foi ontem contra o Atlético Paranaense. Não vai ter mais. Então, Coritiba não só favorito aí para subir, como favorito também ao título, né? Vamos lá, Chapecoense. Vamos lá pegar os jogos da Chapecoense nas próximas rodadas, 34ª. A Chape vai receber o Operário lá em Chapecó. Favorito para esse confronto, o Operário que é muito fraco fora de casa, né? Depois, a equipe catarinense visita o Clube do Remo, confronto diretaço no Bampará Baiano, no dia 2 de novembro. Vamos lá, 36ª rodada. A Chapecoense vai receber o América Mineiro em Chapecó. Deve vencer também esse jogo, o América lá embaixo, lutando contra o rebaixamento. E depois viaja para o Rio para encarar o Volta Redonda. Se a Chape repetir as atuações fora de casa, também deve triunfar aqui. O Volta Redonda ainda lutando contra o rebaixamento, mas aproveitamento muito abaixo. E recebe, na última rodada, o Atlético Goianiense. Então, os jogos da Chape também são tranquilos, na minha opinião, tirando o jogo contra o Clube do Remo. A não ser que role as famosas malas brancas, né? Não podemos descartar as famosas malas brancas aí para incentivar os times que estão na zona do rebaixamento. Até o nosso rival, não para incentivar a gente, né? Eles não vão fazer isso nunca, mas talvez para incentivar outras equipes aí do campeonato. Vamos lá pro próximo, Criciúma, pegar os jogos do Criciúma. Olha, o Criciúma recebe o Goiás, confronto diretaço aí, na 34ª rodada, tá? O Goiás vai ter que ir para cima. O empate seria lindo nesse jogo, inclusive. Depois, o Criciúma visita a Ferroviária lutando contra o rebaixamento. Sempre complicado enfrentar a Ferroviária lá dentro, de Araraquara. Depois, o Criciúma, ele recebe o Atlético Goianiense, talvez já sem projeção nenhuma de acesso. 37ª, o Criciúma, ele vai... Cadê o Criciúma aqui? Receber o Botafogo de Ribeirão Preto. Querendo ou não, o Botafogo tá lá embaixo, né? Um confronto até mais tranquilo. E na última rodada visita o Cuiabá. Então, se o Cuiabá estiver vivo ainda, pode dificultar para o Criciúma. Então, essa é a tabela do Criciúma nos últimos 5 jogos. Clube do Remo, vamos lá pro Leão. Sexta-feira contra o Cuiabá. Depois ele recebe a Chapecoense aqui em Belém. Aí visita Novo Horizontino e Avaí, né? Já tô com a tabela na cabeça aqui, dia 8 de novembro, o Novo Horizontino. E por enquanto marcado ali pro dia 15 de novembro, um sábado, Remo e Avaí, Clube do Remo lá na ressacada. E na 38ª rodada, o Clube do Remo recebendo a equipe do Goiás. Vamos lá agora pro Novo Horizontino, que recebe na próxima rodada o Botafogo de Ribeirão Preto. Novo Horizontino favorito nesse jogo aqui. Depois, o Novo, ele vai visitar o América Mineiro em Belo Horizonte. Dependendo da fase do América aí, pode estar já sem risco de rebaixamento. Recebe depois o Clube do Remo no dia 8, 36ª. Aí vai enfrentar o Goiás na Serrinha. Talvez o Goiás aqui também já sem chances de acesso. E encerra contra a equipe do CRB lá no interior de São Paulo. Eu vou pegar o Goiás e o Atlético Paranaense aqui e a gente encerra, tá, gente? O Goiás, vamos lá. Próxima rodada, visita o Criciúma, Pedreira.
Depois, o Goiás vai receber o Atlético Paranaense, outra pedreira. Depois, o Goiás visita o Cuiabá, pedreira. Aí na 37ª, recebe o Novo Horizontino e na última enfrenta o Clube do Remo. Só pedreira, meu amigo, pro Goiás. A tabela mais difícil, sem dúvida alguma, é da equipe esmeraldina. Vamos lá agora para a equipe do Atlético Paranaense, que na próxima rodada vai receber o Amazonas, querendo ou não, uma garapa, né, para o Atlético Paranaense, deve vencer esse jogo, deve voltar a vencer na tabela. Depois visita o Goiás, 36ª recebe Volta Redonda, outra garapa, deve vencer também. 37ª, o Atlético visita a Ferroviária, talvez ainda lutando contra o rebaixamento. E na última rodada, recebe o América Mineiro. A tabela do Atlético também não é tão difícil, tirando o confronto contra o Goiás, na minha opinião. Tá? Repito, a não ser que ele receba a famosa mala branca, aí o incentivo vai ser maior. Bom, só para encerrar esse conteúdo que já está bem longo, eu só queria trazer para vocês aqui os números do Pedro Rocha, galera. O Pedro Rocha que está chegando aí perto da marca dos 20 gols, né? E olha, eu acho que o último atleta, cara, que chegou nesta marca dos 20 gols com o Clube do Remo foi o Fábio Oliveira, em 2007. Quando foi vice-artilheiro da Série B, ele marcou, se não me engano, 22 gols naquela edição da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Pedro Rocha pode ultrapassar, não só no Brasileiro, como na temporada. O Pedro Rocha já tem 18 gols marcados em 2025, faltam 2 para alcançar essa marca. Os últimos 2 que alcançaram, né, foram o Fábio Oliveira e o Valdomiro. Depois disso, só jogadores que não fizeram 20 gols que conseguiram alcançar a pontuação, no caso, a artilharia, né, com a centroavância do Clube do Remo. Então, é uma marca interessante que o Pedro Rocha está prestes aí a alcançar com o Leão nos próximos desafios. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Quero pedir perdão para vocês se a qualidade do vídeo não tá legal, que a gente montou uma estrutura aqui para fazer essa gravação, né, com vocês desta simulação e também das informações atuais do Leão Azul. À noite a gente vai trazer mais um conteúdo falando como é que foi essa reapresentação do Clube do Remo e, claro, falando já sobre esse confronto contra a equipe do Cuiabá na próxima sexta-feira lá na Arena Pantanal. Não esquece de deixar o like, de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos desse vídeo. Deixa tua opinião aí. Qual é a pontuação que o Remo vai conseguir? E monta o teu G4 nos comentários também. Quem tu acha que vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Não esquece também de verificar a tua inscrição. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!